Oi, meus queridos, tudo bem contigo? Galera, hoje eu vou dar uma super dica para vocês como pronunciar o ED no final das palavras em inglês. Eu não sou professora de inglês, mas eu tenho uma ótima dica que eu aprendi com uma professora aqui nos Estados Unidos, muito boa, e eu finalmente consegui decifrar quando usar cada som no ED, no caso, no final das palavras em inglês no passado. Então eu vou te dar uma super dica, fica aí. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, galera. Loira na Estrada é meu Instagram, e lá eu coloco vários stories em tempo real, então você consegue acompanhar aí um pouquinho do meu dia a dia. Bom, pra quem precisa aí de um empurrãozinho pra aprender inglês, não consegue aprender completamente sozinho, não tá podendo fazer cursinho no momento, né? Olha, eu vou indicar pra vocês um e-book muito bom que vai auxiliar vocês aí na jornada do inglês, aí tanto do começo quanto nível intermediário, quanto nível avançado. É um livro bem completo. O nome do livro, do e-book, é A Jornada do Autodidata em Inglês, e quando você compra o e-book você ganha mais 8 bônus. Então, se vocês precisam aí de uma ajudinha, um empurrãozinho para aprender inglês, porque às vezes realmente sozinho fica complicado, tendo um material em mãos você consegue fazer um estudo mais direcionado, mais organizado aí no aprendizado do inglês. Então, galera, vou deixar as informações aqui na descrição, o website para você ir lá e comprar o seu e-book para aprender inglês, beleza? Então vamos à dica de hoje. Vou falar um pouquinho da minha experiência em relação a essa pronúncia do ED no final de cada palavra. Por muito tempo eu falei muitas vezes as palavras com o final em ED errado, né? Que a gente tem a mania de pronunciar o ED em todas as palavras, mas tem uma regra perfeita para isso. E eu tive uma professora de pronúncia aqui nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo aulas aqui, que foi uma das melhores professoras que eu já tive na vida. E ela deu uma técnica para que a gente entenda quais são os 3 sons que a sílaba do ED tem. Ficou muito mais fácil. E depois de treinar por algum tempo, ficou automático. Hoje em dia eu leio qualquer palavra com o final da sílaba em ED e é automático na minha cabeça, eu já sei que som essa palavra vai ter. Vamos explicar aqui agora para vocês como que isso acontece e quando usar cada uma delas. Então vamos lá, galera, vamos destrinchar aí o assunto do ED. As palavras que no passado, que são compostas pelas duas letrinhas ED no final, tem 3 sons, tá? Som de D, que é o D, mas o som é D. Tem som de T, que no caso é T, T, e tem som do próprio ED, que é ED no final. Então nós temos que decifrar quando falar cada um desses sons, e tem uma regra perfeita para isso, né? A gente que tá aprendendo inglês adora regras, porque daí fica muito mais fácil de saber quando usar um som, quando usar o outro. E a regra é muito simples. Você só vai pronunciar o ED no final das palavras quando a palavra terminar em T ou D, beleza? Então eu tenho aqui uma lista de umas 15 palavras que eu vou falar pra vocês. Eu vou ler as palavras e você vai ver que todas elas terminam com T ou D no final. Algumas palavras terminam já com o E no final. Por exemplo, create. Create termina com TE, né? Mas aquele E vai fazer parte do ED, então a palavra termina com T. Nesse caso, eu vou pronunciar o ED, por exemplo, created. Você viu que eu falei o ED no final, né? Então eu vou fazer aqui, vou ler 15 palavras que terminam com som de ED no final, e todas elas terminam com T ou D. Eu tô lendo aqui no computador, tá, pessoal? Que 15 palavras para memorizar também não... Então vamos lá. Accepted, created, decided, demanded, dependent, ended, expected, exploded, insisted, invited, lasted, painted, participated, provided, reminded, rented, tá? Então você viu que eu falei ed no final de todas elas, eu realmente falei o ED. Esse é o som
do ED quando você tiver T e D antes do final da palavra. Agora, em palavras que não terminam com T ou D no final, aí nós vamos usar a regrinha da mão na garganta, tá? Nós vamos pegar uma palavra que vai terminar em ED, mas nós vamos ler ela no infinitivo. Por exemplo, a palavra allow, que significa permitir. A palavra allow termina com W, então ela não se encaixou na regrinha do T e D. Então, nesse caso, o som do ED no final dessa palavra vai ter som de D ou T. E esse som é aquele que eu falei no começo, não é D ou T, beleza? Então, como que eu sei se a palavra allow no passado termina com som de T ou D? Porque eu vou colocar a minha mão na garganta, tá? Coloca a mão na garganta aí também e vamos falar allow juntos. Então você vai prestar atenção na última sílaba da palavra allow, se vibra a garganta ou não vibra. Vamos lá comigo. Allow. Vibrou, né? O W no final tem uma vibração na garganta. Isso quer dizer que o ED no final dessa palavra vai ter som de D. Allowed. Então, para você pegar o mistério aí do som, você vai ler a palavra no infinitivo e vai adicionar o D no final. Só isso. Esse é a regra do ED no final dessa palavra. Então, allow, vibrou, aí eu adiciono D. That's it, tá? Allowed. Esse é o som do ED no final de uma palavra que não termina em T e D e vibra no final. Beleza? Agora eu vou ler 15 palavras, todas elas vibram no final e eu só vou adicionar o D no final. Allowed, arrived, burned, called, changed, cleaned, cried, died, enjoyed, learned, listened, lived, loved, opened, played. Aí lê a palavra do jeito que a palavra é. Por exemplo, palavra love. Você lê love. Aí você vai adicionar esse som D no final. É isso. Loved. That's it. Entenderam, pessoal, como que faz a pronúncia do ED no final dessas palavras? Você só pronuncia o som D. That's it. Então, loved. I loved you. Agora vamos para o outro som do ED, que termina com o som de T, que é tipo um T, mas é o T sozinho. Então é T. É só o som, tá, pessoal? Nós estamos aprendendo os 3 sons do ED. Todas elas terminam com ED, mas tem 3 sons diferentes para a mesma sílaba, ED. Quando a palavra não termina em T ou D, e ela termina, a última sílaba da palavra não vibra a garganta, nós vamos adicionar o T no final dessa palavra. Então, vamos pegar aqui a palavra ask, né? Que significa perguntar. Ask. Coloca a mãozinha na garganta e fala ask. O final dessa palavra, o K, olha, ask. O A vibra, o K não vibra. E o K é a última sílaba da palavra ask. Então, não vibrou a garganta? Joga o T. Joga o som do T. Então, vai ficar assim. Você vai ler a palavra normal e vai adicionar o sonzinho do T. Olha só. Asked. Beleza? Então, eu vou ler agora 15 palavras que não vibram a última sílaba e a gente vai adicionar o som de T no final. Vamos lá. Asked, danced, developed, discussed, dressed, finished, fixed, helped, left, liked, looked, passed, picked, practiced, pushed. Então, gente, vocês coloquem aí a mão na garganta e leia cada uma dessas palavras e vai ver que elas não vibram no final. Elas podem vibrar no começo ou no meio, mas elas não vibram no final. Normalmente porque essas palavras acabam em K, acabam em S. E, por exemplo, ó, S, o som do S não vibra a garganta. O som do W vibra. Au,
entendeu? Então você vai fazer isso a partir de hoje para saber se a palavra em ED no final vai terminar em som de t, em som de d ou ed, entendeu? Aí quando você... Ah, Carol, mas como que eu vou fazer isso quando eu estiver conversando? Simples, galera, você vai fazer igual eu fazia, né? A louca. Você vai dar uma disfarçada, vai colocar a mão na garganta quando estiver falando em inglês. Ninguém vai perceber, tá? Isso é uma coisa que você vai fazer discretamente. Tipo, você vai falar uma frase. Por exemplo, eu ajudei ela. Aí você vem aqui e fala I helped her. Então, ó, o help, o P no final não vibra. Então você vai colocar o som do Tzinho no final. I helped her. Entendeu? Aí você vai começar a fazer isso todas as vezes que você falar palavras em inglês. No passado, vai colocar a mão na garganta. Aí se a palavra já termina em T ou D, você já sabe que pronuncia o ed. Mas se não terminar em T ou D, você vai fazer a regra da mão. Gente, depois de você fazer isso algumas vezes, fica automático. É incrível como depois que essa professora me deu essa dica, eu realmente aprendi a pronunciar as palavras no final da forma correta, porque, cara, é uma coisa assim que pra nós é bem difícil a pronúncia do ED, né? Pra quem fala português e tá aprendendo inglês, essa é uma das dificuldades mais chatinhas, digamos assim, pra conseguir pegar aí a pronúncia, e essa é a melhor das melhores dicas que eu tenho pra te dar, por isso que eu vim aqui compartilhar, porque eu tive uma professora excelente que me explicou isso de uma forma que funciona. Eu não sou professora de inglês, galera, não estou aqui pra ensinar inglês, né? Até porque eu não tenho a didática para ensinar inglês como um professor, mas eu sei que essa dica ela é muito boa, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, que eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade por muito tempo, falei as palavras em ED erradas no final, e foi depois que eu aprendi essa regrinha com essa professora que eu finalmente aprendi a pronúncia da forma correta. Então, pessoal, use essa técnica todas as vezes que você falar palavras em inglês no passado, para saber se você vai usar o som do t, do d ou ed no final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que tenha ajudado. Treinem bastante, leiam bastante palavras em inglês fazendo isso, que automaticamente uma hora isso daí vai entrar na sua cabeça e você não vai mais precisar colocar a mão para saber se a palavra vibra ou não, porque também você vai começar a memorizar quais são as letras e os sons que vibram e os sons que não vibram. Então a pronúncia das palavras em inglês é muito importante na hora da conversação, e eu espero ter te ajudado. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o seu like, fortalece e compartilha para ajudar mais pessoas, tá bom? Um beijo a todos vocês e até mais!